Olá, boa noite. Estamos aqui para fazer algumas abordagens a respeito dos estudos linguísticos. O nosso canal tem como objetivo vincular esse tipo de material para produzir para os nossos alunos essa matéria, levando um conhecimento mais didático para o nosso aluno, correto? O que a linguística estuda? A linguística sempre existiu? Quais as vertentes linguísticas hoje? Então, essas três perguntas nós iremos responder aqui hoje. Para começar, o que a linguística estuda? Pronto, a linguística estuda, tem como objeto de estudo a linguagem e suas manifestações. E essa linguagem e manifestação ela é produzida pelos seres humanos, por nós. Como também por alguns animais, como por exemplo algumas onomatopeias. O homem tenta, de uma certa forma, através da etnolinguística, entender da biolinguística, entender essas manifestações da linguagem dos animais. Mas nós estamos aqui para discutir a linguística do ponto de vista da produção da fala, da produção da comunicação por nós, os seres humanos, certo? Então, os estudos linguísticos eles estão divididos, para começar, para poder estudar a linguagem e a manifestação da comunicação pelo homem. Nós dividimos a linguística em fonética, que estuda os sons, fonologia, que estuda a distinção dos pares fonéticos, a sintaxe, que estuda a organização das sentenças linguísticas quando nós as escrevemos ou as pronunciamos, e também a semântica, que estuda a significação, que estuda a parte da produção do significado e suas manifestações. Como também a pragmática, que é o uso real da linguística, o uso comunicativo real da língua. E a estilística, que é a forma como cada pessoa escreve, como cada pessoa articula e produz a língua. Lembrando também que nós temos dentro da linguística ainda três áreas relacionadas, que é a lexicologia, que estuda o léxico das línguas, a terminologia, que vai estudar a questão terminológica dos termos, e a filologia, que estuda os estudos. Só abrindo aqui um parênteses com relação a essa questão, nós queremos dizer o seguinte, que a filologia ela é aquela área que precedeu a linguística moderna como nós vemos hoje. Porque uma das perguntas que nós já vamos adentrar aqui é: a linguística sempre existiu? Não. Não da forma como nós a estudamos hoje, como nós a discutimos hoje. Porque a linguística moderna ela só surge após a publicação das questões teóricas defendidas pelo Ferdinand de Saussure, que nós temos aí a publicação do Curso Geral de Linguística de Ferdinand de Saussure, que é uma obra póstuma. Ferdinand de Saussure falece no ano de 1993 e o livro Curso de Linguística Geral ele é publicado no ano de 1916. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, existem diversas faculdades de linguísticas. Os linguistas que estudam a linguística no Brasil são pessoas formadas nesta área. Neste caso, nós que discutimos a produção de análise, de pesquisas, de abordagens linguísticas, dependendo da vertente que nós pretendemos seguir. Por exemplo, tem pessoas que gostam de estudar o estruturalismo com base nas pesquisas e avanços saussurianos. Tem pessoas que procuram estudar do ponto de vista gerativista, que vão seguir aí as teorias do linguista norte-americano Noam Chomsky, certo? Noam Chomsky também é um grande simpatizante das ideias saussurianas, certo, gente? A gente não pode esquecer de que ele se apoia aí nas pesquisas e abordagens linguísticas de Ferdinand de Saussure. Pois bem, a nossa próxima pergunta é: quais são as vertentes linguísticas que nós temos hoje? Hoje nós temos uma ramificações muito grande dos estudos linguísticos. Nós temos estudos etnolinguísticos que vão para a área étnica das pessoas,
a produção da língua nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, nos países africanos, nos países europeus, nas comunidades europeias, nas comunidades nômades. Então, tudo aquilo que é comunicação e que é produzido através da fala das pessoas é de interesse da abordagem linguística, é de interesse da pesquisa linguística, correto, gente? A linguística, e por que a linguística se interessa por toda essa produtividade? Por conta que ela estuda a linguagem verbal humana, seja ela escrita, seja ela oral. Portanto, ela possui métodos de aprofundamento para compreender as manifestações da fala, como também da escrita. E aí nós vamos, dentro dessa discursividade, conseguir fazer com que a linguística ela seja uma disciplina necessária para que nós possamos compreender a manifestação da língua, compreender a produção dos enunciados, compreender as razões pelas quais os discursos são produzidos daquela forma. E aí é interessante a gente passar lá pela análise do discurso francesa, que são as vertentes, respondendo à pergunta que foi feita. Quais as vertentes linguísticas hoje? Nós temos estruturalismo, nós temos gerativismo, nós temos funcionalismo, nós temos formalismo, nós temos linguística variacionista, nós temos sociolinguística, neurolinguística, psicolinguística, e nós temos um grande avanço de ramificações da linguística, mas essas ramificações elas só puderam acontecer da forma como nós a temos hoje, a partir do momento que o Ferdinand de Saussure fez um corte nos estudos linguísticos, certo? E aí nós vamos chamar essa linguística de Ferdinand de Saussure de linguística sincrônica. Por que linguística sincrônica, gente? Essa linguística sincrônica ela também é chamada de linguística descritiva. Nesse viés metodológico, diversas falas são observadas ao mesmo tempo, ou seja, numa determinada fase. Eu pego um determinado momento da língua, faço um corte e estudo aquele dado momento. Por exemplo, eu quero estudar a produção do português na chegada dos imigrantes italianos aqui no Brasil. Pronto, eu vou fazer um corte e aí eu vou fazer uma análise sincrônica. Essa análise sincrônica pode ser histórica? Também pode ser histórica. E aí, mas eu tenho um estudo específico para o estudo histórico-linguístico, que eu chamarei de diacrônico. Quando a gente respondeu aqui a pergunta, o que a linguística estuda? A linguística ela estuda a língua verbal humana, seja ela escrita ou seja ela falada, verbalizada. Como também a linguística sempre existiu, não da forma como nós a vemos hoje, como nós a estudamos hoje, mas a linguística ela sempre existiu, ela fazia análise e abordagens históricas, comparativas, e também se preocupava muito com os estudos de análise de obras literárias, como também de gramática, correto? E aí eu também esqueci de falar também que nas ramificações da linguística, nós também temos hoje a linguística textual, que se preocupa em estudar a organização dos textos, as formas como eles se organizam, para assim prestar uma melhor função comunicativa para os falantes. Por exemplo, você nunca vai ver um advogado falando com um juiz da mesma forma que ele fala com as pessoas na casa dele. Eu sempre costumo citar isso para os meus alunos, porque é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça, que o estudo da linguística ele se faz necessário para que compreendamos essas formas de expressão do pensamento e da verbalização do discurso. Por essa razão é necessário que nós conheçamos as vertentes e, poderíamos dizer, as escolas linguísticas. Espero que você tenha compreendido. Para mais dúvida, acompanhe o nosso canal, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.